A paz do Senhor Jesus, estamos felizes nesta oportunidade, pois estamos começando a comentar mais uma lição. Nós estamos no quarto trimestre de 2019, estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Meus irmãos, na lição passada, a lição de número 2, nós estudamos acerca do nascimento de Samuel. E agora, nesta lição de número 3, vamos estudar sobre o seu chamamento, cujo tema é o chamada profética de Samuel. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, você que está novo aí em nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe também o seu like, o seu gostei, compartilhe também nos grupos de WhatsApp a palavra de Deus. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. Amém? Então vamos ler neste momento o texto áureo. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Com certeza você deve ler em sua casa. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, amém? Mas é muito importante nesta lição você ler todo o capítulo 3 de 1 Samuel, porque lá está o chamamento de Samuel. Lembrando, meus irmãos, que existe também as leituras diárias, que não podem ser esquecidas, amém? Todos os dias que você possa estar lendo para que você venha obter mais da lição. Então vamos ler a introdução neste momento. Nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo de número 28. Então é exatamente isso que nós iremos estudar nesta videoaula. Nós vamos saber acerca da chamada profética de Samuel. Meus irmãos, Deus ele levantou um novo sacerdote para reacender a sua lâmpada. Este homem se chama Samuel. Samuel é o único na Bíblia, além de Jesus, que além de profeta é sacerdote. Veja que ele é o único personagem na Bíblia que tem essas duas funções ao mesmo tempo. Além de profeta, é sacerdote. De sacerdote, é profeta. E nós vamos estudar nesta lição que Samuel tinha essas duas funções. O sacerdote é o mediador entre o homem e Deus. E o profeta é o mediador entre Deus e o homem. Esse era Samuel. Vamos aprender muito acerca da sua chamada, como se deu. E até os dias de hoje, Deus está chamando pessoas para a sua seara. Amém? O tópico de número 1. Definição do profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A primeira menção de profeta no livro se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 ao 36.
aonde vai aparecer um profeta sem nome que vai profetizar contra a casa de Eli. Nós já sabemos dos pecados dos filhos de Eli, então Deus, ele veio trazer a sentença, porque Eli era juiz, mas ele não trazia sentença para os seus próprios filhos. Então, quando o juiz da terra falha, o juiz dos juízes intervém. Então, veja que se Eli tivesse trago uma disciplina para os seus filhos, com certeza Deus não teria trago aquele juízo sobre eles, que foi a morte deles quando eles foram para a guerra. Então, meus irmãos, nós vamos ver que esse profeta que veio até Eli, ele disse que sabia perfeitamente dos pecados de seus filhos. Ele disse também que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Esse profeta sem nome, ele disse também que iria levantar um novo sacerdote segundo o seu coração. E esse sacerdote seria Samuel. Então essa é a primeira menção de profeta no livro de 1 Samuel. É muito importante você ler o capítulo 2 e os versículos 27 ao 36. Amém? Meus irmãos, o profeta, ele é um porta-voz. O profeta que fala a verdade, ele é um perturbador. Todas as vezes que Acabe via Elias, ele dizia: já chegou o perturbador de Israel. Sendo que, na verdade, Elias só falava a verdade. Mas para aquele que está em pecado, o profeta é um perturbador. Então, é exatamente isso que nós veremos nesta lição, que Samuel era um verdadeiro profeta. Número 2. Definição de profeta. Meus irmãos, como eu já disse, o profeta, ele é um porta-voz. E Deus, ele vai se revelar ao profeta no mínimo de 3 formas: através de visões, através de sonho e através de palavras ditas. E nesta lição, nós veremos que Deus chamou o profeta Samuel através de palavras ditas. Embora ele esteja dormindo, embora era de madrugada, a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Israel se apagasse, ou seja, antes das 6 horas da manhã, porque todas as 6 horas da manhã, o sacerdote entrava no lugar santo e reacendia as lâmpadas do candeeiro. Eu já vi pessoas dizer que antes que a lâmpada de Israel se apagasse, se refere ao altar de sacrifício, pois ali havia um fogo que se queimava e não se apagava. Mas não é verdade. Esta lâmpada se refere ao candeeiro, que ficava exatamente no lugar santo, aonde 6 horas pela manhã o sacerdote vinha reacender. Então, a chamada de Samuel ocorreu antes das 6 horas da manhã. Foi durante a madrugada. E nós vamos perceber também, meus irmãos, que o sacerdote, ele pode predizer coisas futuras. Nós podemos ver que vários profetas, melhor dizendo, na Bíblia, eles predisseram coisas futuras. Existe também o Urim e o Tumim, que podem fazê-lo. Através daquela consulta, onde o sacerdote fazia, ele sabia de coisas futuras. Como, por exemplo, quando Israel queria ir à guerra, eles consultavam o Urim e o Tumim. Então, se era para eles sair para a guerra, eles tinham que ir e iam voltar vitoriosos. Se era para não ir, eles não iam, porque se eles fossem, eles morreriam. Então o Urim e o Tumim também podem prever coisas futuras, assim como o profeta no Antigo Testamento. Vamos agora para o número 2. Ou seja, o número 3. Samuel e os demais profetas. Meus irmãos, nós vamos perceber que Samuel foi o que foi devido à influência no seu lar. Não é verdade? A influência no lar de Samuel foi muito grande. Nós podemos perceber que o pai de Samuel, Eucana, era um homem disciplinado. Todo ano ele subia ao templo
para adorar e sacrificar ao Senhor. Logo, ele é um homem que gostava de congregar. Os pais que gostam de congregar, isso será uma ajuda muito grande na vida da criança. Isso será uma influência muito forte. Então, veja que Eucana, além de congregar, ele era um homem dedicado a Deus, pois ele ia para Siló e dava ali um animal para cada um dos seus filhos, e para Penina e para Ana ele dava porção dobrada. Ou seja, se para Penina Eucana dava apenas um animal, para Ana ele dava 2. E veja que ele tinha vários filhos. Alguns acreditam que Eucana tinha 10 filhos, porque ele disse para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então acredita-se que ele tinha 10 filhos. Então veja que ele dava muitos animais para toda a sua família ali oferecer o sacrifício. Ana também, a mãe de Samuel, trouxe uma influência muito grande na vida dele, pois era uma mulher também dedicada a Deus. E também Eli. Você lendo a história de Eli, você vai perceber que ele foi um péssimo pai, mas ele foi um excelente instrutor. Você não vai ver Eli falhando com Samuel. Não. Ele foi um excelente pastor para Samuel, um excelente instrutor. Então Samuel teve uma influência muito grande na sua infância. E por isso ele foi o que foi. Eu quero ler aqui com os irmãos em 1 Samuel, amém? Capítulo de número 3 e o versículo de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Quando os obreiros do altar falham, as visões e as palavras minguam. Veja que isso é muito sério, não é verdade? Olha o versículo de número 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podiam ver. Meus irmãos, líderes e obreiros cegos são um problema muito grande para a igreja. Eli já estava completamente cego. Ele já não conseguia mais enxergar as visões de Deus. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de Eli, ou ele estava sentado, ou ele estava deitado. Você pode ler o livro de Samuel, você vai perceber que todas as vezes que fala de Eli, ou ele estava sentado ou deitado. Um obreiro cego, um obreiro que está gordo, espiritualmente falando, gordura latente, não crescimento, um obreiro que sempre está deitado ou dormindo. É por isso que Deus teve que chamar Samuel, não é verdade? Parece que eu vejo Ana orando, dizendo: Deus, dá-me um filho. Eu quero um filho. E Deus, eu quero um profeta. Ana, Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um sacerdote. Deus, eu quero um filho. Deus disse: eu quero um juiz. Eu preciso de alguém que se põe na brecha, porque os líderes estão em pecado. Os líderes estão cegos. Veja a situação da casa de Deus ali em Siló. É por isso que Deus, meus irmãos, teve que levantar o profeta Samuel. E ele foi um divisor de águas na nação de Israel. Aleluia. Veja o versículo de número 4 e também o versículo de número 5. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou-se. Aqui nós podemos ver o teste da obediência e da atenção. Veja, meus irmãos, que Samuel era obediente. Na hora que ele ouviu a voz, e isso era de madrugada, ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui. E veja que ele era atencioso. Ele estava atento àquela voz. Então o obreiro ele tem que ser obediente e atencioso. Obediente ao seu pastor. Porque Samuel era obediente a Eli.
e atencioso à voz de Deus. O obreiro tem que ser atencioso à voz de Deus. Deus às vezes está falando e ele não está ouvindo. Por quê? Porque ele não está sendo atencioso à palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui agora, no número 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Meus irmãos, nós vamos perceber aqui que Samuel, ele crescia e se desenvolvia a cada momento e a cada instante. Samuel, ele crescia tanto diante de Deus como diante dos homens, porque esse é o crescimento que todos nós temos que ter. Não adianta você crescer apenas diante dos homens, e não adianta também você crescer apenas diante de Deus. Temos que crescer na graça e também no conhecimento. Temos que crescer diante de Deus, em primeiro lugar, e também crescer diante dos homens. Esse era o crescimento profético de Samuel. Número 2. A formação profética de Samuel. Meus irmãos, nós sabemos como se deu a chamada de Samuel. Nós também sabemos que existe 3 tipos de chamada. A chamada de Deus, a chamada do homem e a chamada do diabo. Quando eu leio o livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 10, logo eu vou entender que a chamada de Samuel não veio da parte do homem, muito menos da parte do diabo, mas ela veio da parte de Deus. Verdadeiramente foi uma chamada divina. Ei, será se foi Deus quem te chamou? Ou foi o homem? Ou foi outra fonte que te chamou? O obreiro tem que ter a certeza e a convicção de que foi Deus quem o chamou, não é verdade? Então nós vamos ver perfeitamente essa expressão, que Samuel servia a Deus perante Eli. É uma expressão muito linda, não é verdade? Samuel servia a Deus perante Eli. Essa expressão bíblica quer dizer 2 coisas. Que Samuel, em primeiro lugar, servia a Deus. E segundo, que Samuel servia a Eli. Aleluia! Meus irmãos, essa expressão é muito linda. Você, obreiro, tem que servir a Deus e ao seu pastor. Você tem que servir a Deus perante o seu pastor. Porque a Bíblia diz que Samuel servia a Deus perante Eli. Nós vamos ver na Bíblia que o homem só é homem à sombra de outro homem. Todo líder tinha um moço. O moço de Moisés era Josué. O moço de Eli era Samuel, como nós estamos estudando. O moço de Elias era Eliseu. O moço de Gideão era Purá. O moço de Gamaliel era Paulo. E o moço de Paulo era Timóteo. O moço de Jeremias era Baruque. Irmão, quem é o próximo será o próximo. Então, nós temos que ter um líder. Nós temos que ter uma liderança. Temos que estar debaixo de uma cobertura espiritual. O número de desigrejados cresce a cada momento. Existe um grupo aí na internet em que eles dizem assim: estamos chegando já a 6 milhões de pessoas sem pastor, sem congregar. Sim. E para onde eles vão? Todos irão para o buraco. Porque um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Todos nós precisamos, meus irmãos, de um pastor. Amém? A Bíblia diz que Deus a um deu pastores, a doutores, a evangelistas, a mestres, a profetas, não é verdade? Deus deu. E nós precisamos estar debaixo dessa cobertura espiritual. Amém? Vamos agora aqui então para o número 3. A disciplina de Samuel. Meus irmãos, a Bíblia diz que Samuel, ele servia ao Senhor continuamente. Ele não tirava férias. Amém? Então, Samuel era esse homem
esse jovem que tinha essa disciplina, ainda quando ele era criança. Crê-se que Eli fez uma túnica para Samuel poder ministrar, porque nós sabemos que um sacerdote ele tinha suas vestimentas sagradas. Então se crê-se que Eli fez essa estola para Samuel. É diferente daquela túnica que Ana trazia para Samuel todo ano. Aquela túnica que Ana fez para Samuel. Amém? É diferente. Samuel usava uma estola sacerdotal. Então, crê-se que foi Eli quem fez para ele. Amém? Então, nós vamos perceber que Samuel verdadeiramente era um homem chamado, porque ele tinha uma disciplina muito grande. E como eu sei que uma pessoa é chamada por Deus? Pelo seu comprometimento na obra de Deus. Quando você vê uma pessoa comprometida com a obra, é a prova do seu chamado. Quando você vê uma pessoa que é relaxada, que é desleixada, pode ter certeza, essa pessoa não tem chamada. Porque a prova de um chamado na vida de uma pessoa é o seu comprometimento com a obra de Deus. Ela não troca essa agenda, que é a obra de Deus, por qualquer outra agenda. Não é verdade? Então, meus irmãos, é assim que tem que ser. Samuel, ele crescia diante do Senhor, em primeiro lugar. Porque o nosso crescimento, primeiro tem que ser divino. Ele tem que vir de Deus. E também Samuel crescia diante dos homens. E os homens têm que reconhecer que nós fomos chamados. Quem é que reconhece o meu chamado? Não sou eu, é a igreja. Foram as pessoas que reconheceram que Samuel estava estabelecido por Deus como profeta. Então, esse é o crescimento do obreiro. Crescer diante de Deus e crescer diante dos homens. Vamos agora para o tópico de número 3. O ministério profético na atualidade. O dom de profecia. Meus irmãos, mediante esta palavra lida, eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo de número 14, amém? Versículo de número 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós sabemos que existe no mínimo 9 dons espirituais. Todo mundo sabe. E Deus está dizendo na sua palavra que nós devemos buscar com zelo os dons. Isso é uma coisa que não pode faltar entre nós, não é verdade? Devemos sim buscar os dons espirituais. Você não pode esperar de braços cruzados que ele venha até a sua vida. Há um preço a ser pago, que é a busca pelos dons espirituais. E aqui a palavra de Deus está dizendo que nós devemos buscar principalmente o dom de profecia. Porque quando eu falo em línguas estranhas, eu estou usando esse dom para o meu bel prazer espiritual. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Então, agora, o dom de profecia não. Você vai profetizar na vida das pessoas. Você vai trazer uma mensagem profética na vida das pessoas. Então nós devemos buscar o dom de profecia. Nós veremos nesse tópico de número 3 qual é a diferença, amém? Do dom de profecia para o ministério profético. Número 2. O ministério de profecia no Novo Testamento. Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 11. Amém? Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja que alguns ele deu a profetas. Esta é a primeira referência. A segunda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, onde eu li, e eu gostaria de ler novamente, que diz assim: segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. Qual que é a diferença do ministério profético para o ministério de profecia? No Antigo Testamento havia os profetas, que poderiam predizer coisas futuras. O último deles nós sabemos que foi João Batista. Nos dias atuais não existe mais profetas como no Antigo Testamento. Hoje existem pessoas que têm um dom de profecia. Amém? Onde essa pessoa é batizada no Espírito Santo, recebe esse dom maravilhoso e pode agora trazer uma mensagem inspirada por Deus. Uma profecia. E o ministério profético, como eu li em Efésios capítulo 4, versículo 11, é aquele profeta que Deus levanta para profetizar a palavra. Amém? É diferente do Antigo Testamento. É diferente daquele que tem o dom de profecia. Então, esse ministério profético não são os dons de profecia, são os dons ministeriais. Amém, meus irmãos? Então, o profeta que é levantado por Deus, ele pode sim profetizar a palavra. Número 3. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem anunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Mas a pergunta é, onde estão os profetas? Os profetas verdadeiros, aqueles que vão falar a verdade através da palavra de Deus. Meus irmãos, todos os dons, inclusive o dom de profecia, eles são subordinados à palavra. Nenhum dom espiritual, nenhum dom ministerial é superior à palavra. Mas a pergunta é, onde estão os profetas? Aqueles que vão pregar a palavra como ela é, que vão falar a verdade, que não vão sair das escrituras. Aonde estão eles? São poucos em nossos dias os profetas que pregam a palavra de Deus como ela é. Não é verdade? Então, nós entendemos nesta lição, a saber no tópico de número 3, que nós precisamos, meus irmãos, buscar o dom de profecia. Amém? Existe uma grande diferença. Às vezes a pessoa está falando em profecia e a pessoa está dizendo, agora Deus está falando. Mas não é verdade. Não é Deus que está falando. Quando uma pessoa está profetizando, nunca foi Deus que está falando. É a pessoa mesmo. Mas essa pessoa que está falando, ela está falando sobre inspiração divina. É diferente. Quem está falando é a pessoa, não é Deus. Porque existe essa teoria, não é? Agora Deus vai falar. Não, é a pessoa que está falando sobre inspiração divina. Como, por exemplo, a Bíblia, quem foi que escreveu a Bíblia não foi Deus, foram homens. Agora, eles escreveram a Bíblia sob inspiração divina, através de uma revelação, de uma iluminação. Então, meus irmãos, quando alguém está falando em profecia, nós devemos julgar, não é verdade? Julgar quem é o profeta? Não, aquela profecia. Então, se fosse Deus, nós não poderíamos julgar, porque Deus, ninguém julga a Deus nem a sua palavra, não é verdade? Então, meus irmãos, eu quero finalizar esta lição dizendo a você que nós também devemos ser como Samuel. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Ele foi um profeta autêntico, um profeta verdadeiro, que falava a verdade para o povo de Israel. Que nós venhamos ser chamados por Deus como Samuel para anunciar a sua bendita e poderosa palavra. Amém? Fique conosco aí. Se Deus permitir, estaremos comentando a próxima lição. A lição de número 4. A degeneração da liderança sacerdotal. Será uma bênção do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe em o nome de Jesus.